Completando a roda, por favor. Aliás, eu sou conhecido por fazer perguntas rapidíssimas. Vamos ver se eu estou à sua altura, Javier. Cara, sem dúvida alguma. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta ingênua, né? É o seguinte: a senhora é considerada, com muita justiça, diga-se, a musa, né, do chamado PT Light. O PT Light, para o telespectador que não sabe, é um PT com baixíssimos teores de proletariado. Então eu queria saber da senhora se essa identificação com o PT Light, alguns chamam de soft, né, se foi isso que inviabilizou a candidatura da senhora a vice na chapa do Lula. Pelo contrário. Então, primeiro, eu não sou musa. Ainda acredito que são só 7 e não vamos multiplicá-las. E não me considero na condição de uma musa. Em segundo lugar, eu não concordo com essa ideia de PT Light, PT Soft, e escrevi um ensaio a esse respeito. Há um livro, Porque PT, e o meu ensaio se chama PT Light, em que eu faço uma análise das posições que eu defendo e que outros defendem também, e que não tem absolutamente nada a ver com uma posição light. Mas esse livro não teve a tiragem daquele outro, que é a ideologia. Ah, também acho. A gente tem que dar um jeito nisso aí. Mas, não houve inviabilidade da minha candidatura. Várias vezes o PT quis candidaturas minhas. Para prefeito, para governador, para deputado federal, para deputado estadual, para várias coisas. Eu não me considero suficientemente estruturada para esse tipo de embate, que são os embates de campanhas eleitorais, né? Por outro lado, no caso da vice-presidência, nunca se cogitou no meu nome. Foi alguma coisa que apareceu em jornais e o meu compromisso é com a Prefeitura de São Paulo. O Ivan, depois o Rodolfo, por favor. Você falou no acesso à cultura e na participação popular na cultura, que é o projeto PT na cultura. Queria saber se tem alguma maneira de avaliar, de localizar o desejo da população. Porque é muito fácil você estar dizendo assim, eu acho que o povo quer ver isso, o povo quer ver aquilo. Às vezes o povo não quer ver. Então, como é que você tem instrumentos para localizar o desejo do povo e se tem possibilidade de satisfazê-lo ou se frustra sempre? Por exemplo, se alguém quiser ver o show do Caetano, você tem meios de botar o Caetano cantando no Parque do Ibirapuera para quem quiser ver, ou coisas assim? Tenho. Não vai ser o Caetano, mas você nos espere no dia 27. Você vai ver quem vai estar no Ibirapuera. Seria o Gonzaguinha? Agora, sem dúvida. Escuta, não. O que nós estamos fazendo e esse é o coração da Secretaria de Cultura, é o projeto das Casas de Cultura e Oficinas Culturais. E ele está sendo elaborado da seguinte maneira. Nas diferentes regiões da cidade, não é, existem, e nós sabemos por fontes as mais variadas, existem grupos culturais, não é? Existem produtores culturais. Então, o que nós fizemos e temos feito são reuniões, são plenárias, e esses grupos têm nos procurado, eles têm trazido projetos de ocupação de casas, projetos para cinema, projetos para teatro, vários projetos. E nós estamos trabalhando com isso na criação das casas de cultura. Vou lhe dar exemplo. Mas nesse nível tudo bem, eu acho que é obrigação da prefeitura fazer. Mas tem um desejo de ver astros, estrelas, e o povo do PT, da periferia, não tem dinheiro nem acesso a esses astros. Então vamos te contar como é que nós estamos fazendo a programação que vai de 17 a 27 de agosto, que é a programação dos direitos humanos. Né? Você sabe, a gente perguntou se a gente ia comemorar mesmo a Revolução Francesa ou não. Decidimos que sim, e a pergunta era, o que na Revolução Francesa é universal e o que na Revolução Francesa é nosso contemporâneo e vale no Brasil. É a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E o evento foi preparado sob a coordenação da Secretaria, ele foi preparado pela Sociedade de São Paulo. E quando eu digo sociedade, eu me refiro às entidades de defesa dos direitos, Anistia, OAB, CNBB, Teotônio Vilela, as 10 grandes entidades, 250 movimentos populares e sociais, deficientes, negros, mulheres, ecologia, índios, AIDS, aposentados, idosos, crianças. Além deles, participaram críticos de arte e artistas plásticos, que vão fazer
implantações de esculturas na cidade de São Paulo durante esses 10 dias. Participaram os cinéfilos, Cinemateca, NIS, cineclubes, com uma mostra durante 10 dias de 30 filmes de ficção, tudo gratuito. Estão participando músicos. Nós vamos ter um espetáculo no Municipal, nós vamos ter um grande show com gente que eu ainda não posso contar quem é por razões de contrato, na Praça da Paz, no Ibirapuera. Nós teremos mostra de 150 vídeos trazidos pelas próprias pessoas. Os deficientes físicos vão apresentar uma peça teatral, os idosos vão apresentar uma peça de teatro de revista. Vai haver painéis, cursos, conferências, uma grande SBPC dos direitos humanos no Centro Cultural São Paulo, com o papel dos arquitetos que repensaram todo o centro. Então, você tem a cidade inteira com música, vídeo, cinema, literatura, arquitetura, escultura, artes gráficas, movimentos populares, movimentos sociais e entidades que juntos, durante 6 meses, prepararam isto que vai acontecer. Se isso responde ao desejo total da cidade de São Paulo, é muito difícil de dizer. Eu queria só saber se tem uma maneira de... Tem. É Rodolfo, de avaliar. Rodolfo Kondo, por favor. Depois do Roberto Comodo, da Maria Amélia, e a gente fecha a roda. Mas só um instantinho, dá licença, é uma carona na pergunta dele. Eu queria saber se nessa festa toda tem lugar também para os pichadores, que a senhora gosta tanto deles, né? Não tem, eles não pediram para participar. Vai participar quem quis. Pichando. E eles não pediram. Eu não gosto dos pichadores, eu faço uma diferença profunda entre pichadores e grafiteiros. É que eu fiz uma pesquisa, isso aqui representa apenas 0,5% do material que recolhi, e tem matérias enormes na imprensa com a senhora defendendo os pichadores. É por isso que eu fiquei um pouco apreensivo. Não. Então eu tenho lido mal a imprensa, porque eu fui profundamente agredida por causa da crítica que fiz à pichação. O que eu fiz foi uma outra coisa. Eu pedi que fosse organizada uma discussão com a cidade, chamada Cidade, Cidadão, Cidadania, a Rua e a Cultura, para discutir o grafite e a pichação. Isso sim, mas não para defendê-los. Rodolfo Kondo, por favor. Professora, a Secretaria está envolvida nesse evento que a senhora descreveu agora. E, aliás, o maior evento já promovido pela Secretaria na sua gestão, não é verdade? Mas eu li recentemente críticas na Folha de São Paulo dizendo que na verdade, a realização desse evento não deveria ser uma iniciativa da Secretaria, que a Secretaria com isso estava trazendo para a Secretaria funções da universidade. A senhora, o que diz dessa crítica? A Secretaria está querendo substituir a universidade? Não, pelo contrário. Eu bem me lembro da crítica, e a crítica dizia o seguinte: a Secretaria de Cultura tem a pretensão de criar ou de se estimular a reflexão em torno da cultura, né? E reflexão a gente faz na universidade. Isso é coisa de ex-aluno meu mal-humorado, Martinas de vez em quando fica mal-humorado com a ex-professora, então não tem problema. Mas de qualquer modo, eu acho que essa é uma visão muito estreita da noção de reflexão. Então eu gostaria de dar um exemplo de uma noção muito mais ampla de reflexão e mostrar como essa noção se aplica de uma maneira muito adequada a esse evento de 10 dias sobre a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Quando você vai à Grécia, no instante em que está sendo constituída a democracia, surge um gênero literário na Grécia, e que é uma instituição social, que é a tragédia. Por que ela é uma instituição social? Primeiro, porque ela é um concurso promovido pela cidade. Segundo, porque o coro é constituído pelos cidadãos da cidade. Terceiro, porque ela põe no palco a aristocracia e no coro os cidadãos da democracia. Em quarto lugar, porque ela coloca como problema a meditação que a cidade faz entre o passado aristocrático e o presente democrático. E o tema das tragédias, todas elas são trilogias, e sempre na terceira peça é dito por um dos deuses que os humanos julguem os humanos. Está criada a ideia de tribunal e a ideia de direito, que fundamenta a democracia. A tragédia, portanto, como um acontecimento teatral, literário e político, é a reflexão que a cidade grega faz a respeito dela própria na sua fundação política. Reflexão, portanto, é uma reflexão social, política, coletiva, feita por todos os cidadãos.
É nesse sentido que a gente fala em reflexão na Secretaria da Cultura. Nós consideramos que esse evento do direito, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, deva ser uma grande reflexão social sobre os direitos. No seguinte sentido, nós descobrimos que as entidades que lutam por direitos quase não se conheciam entre si. Os movimentos sociais e populares quase não se conheciam entre si. A nossa ideia é fazer com que haja um encontro entre eles, que eles troquem informações, troquem experiências, mostrem os seus materiais. E desse contato, durante 10 dias, com palestras, com troca de material, com exposição de livros, vídeos, peças teatrais, a conversa, a troca, o conflito e a convivência, o que se tenha é a reflexão sobre a luta pelo direito no Brasil. De tal modo que cada movimento e cada entidade que vê a sua luta muito setorializada, muito fragmentada, perceba que faz parte de um todo e que esse todo não coloca a questão dos direitos, mas coloca o tema do direito, da cidadania e, portanto, da democracia. Isso é reflexão. Roberto Comodo. Roberto Comodo tem uma pergunta, por favor. Dentro dessa concepção, qual seria a concepção de cultura, então, da Secretaria? Existiria uma diferença, por exemplo, entre gerar eventos ou abrir canais, espaço para que eles aconteçam? Quer dizer, não, todas essas coisas devem ser simultâneas, né? Porque a nossa tendência... Pois não. Você está falando na Grécia, então a gente está em plena comunicação de massa. Quer dizer, isso que eu... Ah, sim, e é por isso que... Como é que nós vamos suscitar isso com 800 outdoors? Né? São 800 outdoors com o texto dos direitos, com 10 dias no Centro Cultural São Paulo, 10 dias na Biblioteca Infantil Monteiro Lobato, 10 dias no Sesc, 10 dias na PUC, 10 dias na USP, 10 dias na rua, 10 dias com os cartazes em todas as instituições públicas. Então, é de envergadura metropolitana. Agora, respondendo à sua pergunta, a Secretaria de Cultura trata a cultura por um prisma muito preciso, que é o prisma da cultura enquanto trabalho da criação das obras. Entendendo por trabalho aquela reflexão pela qual você ultrapassa os dados imediatos da experiência e descobre sentidos novos, você abre o tempo, você abre a história, você transforma o social, né? Isso não significa que nós não façamos eventos. O dos direitos humanos é um evento. Nós tivemos na Semana do Índio um evento. Qual foi o centro desse evento? Foi o patrimônio histórico, entrou em contato com a União das Nações Indígenas e a Casa do Sertanista recebeu a permissão de uso para a União das Nações Indígenas para que ali seja um núcleo de cultura indígena inteiramente autogerido pelos próprios índios e a primeira embaixada indígena em território brasileiro. Foi um evento, e um evento onde a cultura e a política e a dignidade dos índios se manifeste. Eu poderia mencionar vários, da criação do Parque Chico Mendes, o evento sobre o poder local e as reformas sociais, e assim por diante. Então, a gente não recusa eventos. O que a gente recusa é que eles não tenham raiz na cidade. Sejam sem passado, sem futuro, sem história.